O que você faria se tivesse tido um capote altamente doloroso e traumático? Tão traumático que você ainda sonha com ele mesmo depois de reencarnar no mundo de magia. Isso aconteceu com a Letícia, mas sua vida está prestes a mudar ao se envolver com um Lorde Demônio. Depois de toda aquela viagem, o Erden realmente retornou, trazendo o grande livro dos segredos numa versão completa. Ele esteve longe por 7 anos, justamente para conseguir aquilo, e Letícia agradece imensamente. Ela segura sua mão e, determinada, promete que será de grande ajuda para ele. Erden se lembra da vez em que lhe trouxe até o porão e mostrou o objeto pela primeira vez, e de como as palavras da garota foram iguais. O Lorde esteve ansiando por aquele dia por anos, e começa a remover o véu da cortina da garota com a mão, encarando seus olhos profundamente. Mas quando as coisas estão ficando boas, um fulano bate na porta chamando o Lorde. Os dois se assustam e mandam o homem entrar envergonhados, e o cidadão anuncia que não queria incomodar, mas está com aquele problema de novo. Que problema é esse? Nada demais, só um dragão extremamente furioso que já mordeu a jaula de aço toda. Letícia fica chocada por ver a criatura de perto, mas ambos são alertados para não se aproximarem. O grupo de Erden o encontrou perto da Terra Negra, perdido da mãe e solitário. Logo eles acharam que seria fácil domar o pequeno bebê, mas de pequeno esse bicho não tem nada. Ele comeu já 4 ovelhas e 2 vacas. Quase que eu como, gente. Ao ver o dragão rugindo, Letícia o compara a um gatinho de rua que cuidava no mundo humano moderno. Ele era muito arisco, principalmente se tentava colocá-lo numa gaiola para levá-lo ao veterinário. Ao pensar nisso, Letícia se dá conta que a criatura está se sentindo encurralada ali. Ela explica que antes daquilo ele costumava voar pelo céu e agora estava ali amarrado. Devia ser péssimo e sufocante. O Erden concorda, mas se assusta ao ver sua esposa entrando na jaula sem medo e ficando parada de frente com o dragão. Ela tenta acalmá-lo em vão, e ele grune e bate a cauda no chão como se estivesse marcando seu território e uma linha que ela não poderia ultrapassar. Mas toda essa impotência acaba quando a Letícia acha um brinquedinho de pluma e mostra para o bebê dragão. O fofinho fica todo calmo diante do brinquedo, e Letícia manda que se livrem da gaiola. Fazem isso com relutância, mas mesmo com a gaiola no chão, o bebê não tenta levantar voo, ainda vidrado no brinquedinho. Todos estão embasbacados e quando Letícia consegue acariciar o dragão, ficam mais maravilhados ainda. Dragões são espertos, se tentarem prendê-lo e machucá-lo, eles serão hostis. Ela fala que sabe disso pois leu nos livros e seu marido parece muito orgulhoso. É bem nesse momento que Alexa chega anunciando outro problema para o Lorde Demônio. Eles capturaram um dos pássaros mensageiros dos golems que estavam indo para Valossa. Lá estava escrito que estão irados de raiva e planejam atacar novamente o castelo. Os golems podem ter perdido a tropa de Centúria e Curax, mas ainda tem o apoio de outros lordes demoníacos. O ataque deve acontecer em 1 semana, e Letícia fala que isso significa que durante aquele período de tempo eles não poderão superá-los. A dama promete que de presente vai dar para o Erden o castelo de Valossa, e diante do choque de todos, ela explica que teve uma ideia há algum tempo, e se tudo der certo, Erden irá voar pelo céu, provavelmente no bebê dragão, né? Nesse momento, Letícia está tentando distrair o fofinho para que coloquem uma cela nele, mas ele desvia rapidamente. A garota tinha prometido que o domaria, mas aquilo está além do seu controle. Erden aparece bem naquele momento, querendo averiguar como vai o processo da esposa que anda pulando refeições apenas para estar ali. Letícia fala que está sendo mais difícil do que pensava. Como ele pode ver, o dragão samba, mexe a coluna, pula, tudo para não ficar com a cela. São flexíveis como gatos aparentemente. O principal problema é que ele parece muito apegado a Letícia e evita o resto do pessoal. O Erden diz que ele gosta muito dela e o fofinho ruge para ele, que fica de coração partido. De mim você não gosta? O Lorde sugere que ela tente montá-lo. Se ela conseguir, talvez o dragão permita que outros façam também. Mas é claro que ele não deixaria ela subir, né? Tadã! Na primeira tentativa ela conseguiu com exatidão e o Lorde tenta subir também para acompanhá-la. Fofinho fica super chateado, mas deixa do mesmo jeito. Erden desce da criatura, mas anuncia o problema. Se ele só deixar ele subir quando ela estiver junto, precisa levá-la para a luta também. A garota rebate dizendo que deveria ir,
mas o Lorde não quer que ela se arrisque. Enquanto a garota e ele discutem e ele ajuda ela a descer, o fofinho não gosta nada daquele papo e dá uma rabada na perna do Erden. Ele se desequilibra e os dois estão prestes a caírem um em cima do outro de novo, igual a cena que tiveram no quarto. Mas dessa vez, todos estão olhando. No mesmo momento, ela agarra a mão do Lorde e o empurra, mandando-o soltá-la. Letícia se estateia no chão, longe do Lorde, e está com o coração acelerado. Erden fica chocado com aquela reação e se mantém sério. Só aí a Letícia se dá conta de que fez algo horrível. Ele se afasta, dizendo que tem algo que se lembrou que precisa fazer e ignora os chamados da esposa. O Lorde Demônio novamente se esconde em suas sombras, falando para si mesmo que não tem por que ficar desapontado, já que ele sabia que aquilo aconteceria mais cedo ou mais tarde. Afinal, quem iria querer alguém como ele? Um monstro. Ele cerra seu punho, mas a mão de Letícia chega até ele e a garota está chorando, preocupada. Então ela fala que Erden não é um monstro. Ela percebeu naquele momento ali atrás que Erden ficou triste e ela fala que diante de tantos monstros que tiveram de enfrentar ultimamente, ele não a assustava, não importava sua aparência. Ela chora dizendo de novo que ele não é um monstro e choramingando explica que o empurrou porque estava com vergonha daquilo de mais cedo acontecer de novo na frente de todos. O Lorde está muito confuso e sem entender nada, mas o que é fácil dele distinguir é quando ela diz que não se assusta com ele. Erden fica surpreso e se ajoelha diante dela. Ele segura sua mão novamente e pergunta se ela poderia repetir aquilo. Letícia o encara e confirma que ele não a assusta nem um pouco, e o garoto parece muito aliviado. Ele disse a si mesmo que não se importaria, mas as palavras dela fazem Erden se sentir completo. A garota explica que só o empurrou para não fazer ele passar uma vergonha. Somos casados? Legalmente, hein? Porque ele tem 22 e ela 19. Letícia fica estática ao se lembrar daquele detalhe e concorda sem jeito com aquele fato. Ela deixou aquilo mais estranho por conta de sua confusão. O homem diz que ela é muito gentil e agora precisa terminar o que tinha falado antes. Afinal, ele está escrevendo os papéis do divórcio. Não, Erden! A menina fica chocada e o Lorde explica que agora ela é uma mulher crescida e inteligente, com dinheiro suficiente, pois vendeu as pedras núcleo dos golems. Logo, é hora dela recomeçar. Letícia murmura que ele é sempre daquele jeito. Quando ela se aproxima um passo dele, ele recua, e quando parece entendê-lo, ele já está com o pé para fora da porta. Ela concorda com aquilo, mas tem uma condição. Só vão escrever os papéis do divórcio após eles conquistarem Valossa. Mas a condição não é só aquilo. Ela mesma vai ir junto dele para a batalha. Se ele vai pôr tudo em prática sozinho, Letícia pode tomar sua própria decisão como segunda mestra do castelo. No lugar alocado do Império de Valossa, tem um exército de golems. 2 deles estão comentando sobre os recentes acontecimentos envolvendo a perca de Centúria e Curax. Todos se foram pela mão do grande demônio de Halstead, mas eles ainda se sentem confiantes, porque têm apoio de outros lordes demônios. A dúvida, todavia, paira no ar. E se eles também forem aniquilados? As reservas de golems podem nem alcançá-los ali. Seria melhor correr enquanto há tempo? Pois o tempo acabou, querido. Fofinho corta o ar num rasante e pousa sobre uma rocha. A atenção dos golems é tomada e eles ficam paralisados de medo. Ali estão o dragão montado por Letícia e Erden. A dama é chamada por todos de Grande Demônio da Chama Vermelha. Que lindo! O casal tem um título para cada agora. Os golems chocados anunciam que o Lorde de Halstead fez um pacto com o grande demônio, e a Letícia só consegue pensar que o plano das idosas deu certo. Foram elas que aconselharam a garota a soltar seu cabelo, falar de forma rude e usar uma armadura. Já que o figurino está bom, é hora da atuação de milhões. Letícia ordena que os golems de Valossa a ouçam, pois está a caminho de conquistar seu castelo. Seu plano era queimá-lo junto com ele, que seria destruído quando todos se juntassem, mas seu subordinado prefere que o lugar seja conservado. O Erden fica feliz por ter sido incluído. Todavia, Letícia fala que seria divertido massacrar algum deles, então se quiserem lutar, devem ir direto para Valossa.
Enquanto Alça voa, a garota fala que se tiverem sorte, Curax e Centúria os recepcionarão na porta do inferno. Ouvindo a risada tenebrosa do demônio, os Golem imediatamente pensam em fugir para o norte e começam a recuar. Atrás deles, os soldados de Halstead percebem que a tática deu certo, então devem andar em silêncio, avançando. Após fazerem isso, têm que colaborar com sua parte do plano, ganhar tempo para seus mestres agirem. Horas antes, Letícia estava discutindo sobre o plano de invasão. Valossa, somada aos caminhos estreitos da tumba das aranhas, fizeram a fortaleza ser impenetrável, mas podem usar isso contra eles. As idosas não entendem como, já que apesar de se livrar de Curax e Centúria, eles ainda têm muitos golems. A dama fala que, segundo o grande livro dos segredos, o que se deve fazer para ganhar de golems é criar rachaduras em sua caramadagem. Tática essa que se provou eficiente. Eles estão com a moral baixa e reduzida, caso contrário, não teriam pedido ajuda a outros lords. Eles precisam instigar medo neles, e é por isso que o fofinho está ali. Além disso, se os monstros que fugiram da batalha passada tiverem contado sobre tudo, o medo já está instaurado, e eles só precisam piorá-lo. Voando com o dragão sobre as tumbas das aranhas, eles vão fazer os golems ou recuarem para o castelo de Valossa ou abandoná-lo. Se os soldados de Halstead ocuparem os espaços conforme forem esvaziados, vão secar completamente os golems. Até que Erden chegue na masmorra e pegue o artefato deles, precisariam que as idosas ganhem tempo. Todos concordam que aquela abordagem é a melhor, incluindo o fofinho. Erden sugere que a dama dê um nome para ele, já que não podem chamá-lo para sempre de dragãozinho e eu não posso chamar ele para sempre de fofinho. O Lorde aconselha a darem um nome para ele baseado no tipo de artefato que os Golem possuem. Seria como uma homenagem, e Letícia ama a ideia. Ela comemora com o fofinho e depois Erden faz uma pergunta. Ele quer saber por que ela decidiu participar daquele plano, não acreditando que se trate só do dragão. Séria, a garota fala que quer saber o que todos aqueles anos de inverno eterno roubaram deles. Ela quer saber o que pode fazer por eles e a verdade. No caso, se está tudo bem ela ficar ao lado de Erden mais um pouco. O Lorde pergunta que tipo de verdade, ao que Letícia responde que quer tudo o que foi escondido dela, até mesmo os verdadeiros sentimentos de Erden. Ele diz que pode ser algo mais horrendo do que ela imagina. Mas para a garota, nada irá mudar, mesmo que venha saber de tudo. Voltando ao tempo presente, os Golem estão vigiando o castelo de Valossa quando dão de cara com o fofinho carregado vindo na direção deles. Eles ordenam que o Lorde dali seja avisado e o dragão aterrisse em uma das rochas próximas. Assim que o Lorde chega, seu imediato mostra a grande demônio de Halstead, a identificando, e Letícia não falha em seu papel, pedindo a atenção do rei. Ela afirma que seus soldados já fugiram da tumba das aranhas. E o Lorde xinga os Golem de estúpidos. A dama apresenta as duas opções dele. Falecer ali e agora ou entregar seu artefato mágico e viver mais um dia. O Golem amaldiçoa o grande demônio da chama vermelha. E o Lorde do Sul por terem acabado com Centúria e seu filho. Sim, o Curax era filho dele. E isso foi novidade até para Letícia. Não vendo mais soluções, o homem se joga no chão se rendendo. Tudo está parecendo fácil demais, hein? O rei afirma que o artefato está na masmorra e ele conduzirá eles para lá. A garota está desconfiada, no entanto, mas mesmo assim eles vão. Agora os três estão andando para lá e o fofinho ficou sendo deixado na parte superior do castelo. Erden pergunta se falta muito para chegarem, mas o Lorde afirma que é logo depois da área de incubação. Aquilo estava em um dos livros que Letícia leu. Os Golem de pedra nascem naquela lava negra. Quando finalmente chegam ao local, o Lorde pega o artefato e Erden o manda entregá-lo. O rei hesita, mas segue a ordem do invasor. Só que no momento em que o objeto toca seus dedos, o artefato, chamado de Olho de Valhanas, se ilumina, enquanto o Golem anuncia o poder oculto dele. Quebrar todos os feitiços lançados em quem estiver perto. Uma corrente mágica envolve o Erden, enquanto Letícia soa desesperada com aquilo.
Mesmo enquanto o fluxo mágico acontece, o Lorde de Halstead puxa sua espada e, sem piedade, decepa a cachola do rei traíra que tentara enganá-los. Mas já é tarde demais, pois o capacete dele está rachando e, diante dos olhos da esposa, ele quebra. Seus belos olhos passam por Letícia e ele berra desesperado, colocando a mão na cara para que ela não o veja. Ele fala para Letícia não encará-lo, e ela está preocupada se ele se machucou. O Erden diz que mesmo que ele tivesse, isso não faria ele mais horrendo do que já é. Letícia não descansa e implora para ver o seu rosto e ter certeza de que ele estava bem. Ela literalmente o agarra contra sua força. Então, senhoras e senhores, ela fica sem reação diante do que viu, indo para trás e recuando acuada. O Erden pede desculpas por assustá-la, já que é horroroso de se ver e não sabia que esse artefato tinha o poder de quebrar encantamentos até tocá-lo. Só que assim, diante dos olhos da Letícia, está simplesmente o homem mais lindo desse mundo. A Letícia pergunta quem é ele, toda embasbacada, e Erden diz que é ele, apesar de ser difícil de acreditar. Que? Não mente pra mim não, cadê o meu marido? Afinal, ele deveria ser horroroso e não um gato desses. Ela manda ele não se aproximar, já que pode ter um infarto de tanta beleza. O homem diz que assustou ela de vez e precisa encontrar algo para cobrir o seu rosto imediatamente. A Letícia o impede, falando que pode ver que ele é seu marido e não precisa esconder o rosto. O Erden diz que seu rosto a assusta e a garota insistia para continuar vendo sua cara. Ela segura o rosto dele, achando aquilo completamente impossível. Enquanto Erden diz que nasceu assim, um monstro horrendo. Enquanto a Letícia está achando impossível que o seu marido seja alguém tão lindo assim. Se esse homem é feio, eu não sei o que eu sou. Mas agora a Letícia pensa que já ia ficar de qualquer forma, mesmo que os papéis do divórcio tivessem sido ajeitados. Agora que ela viu a cara bonita dele, ela fica de qualquer jeito. A menina ainda tá embasbacada que é possível que exista alguém tão lindo como Erden. E ele segura sua mão em seu rosto, dizendo que é normal ficar chocada com um ser tão feio, com a carne derretida, pele cheia de furúnculos, perda de cabelos em tufos, tudo isso. Ela olhou diretamente para o seu rosto, que o próprio Erden não ousava encarar. Pobrezinho, ele foi enganado a vida toda a achar que era feio. Isso me parte o coração. Ele diz que quando voltarem a Halstead, vão procurar uma sessão com um hipnotizador para que ela esqueça aquilo. Ela manda o Erden parar e diz que ele não é horroroso. Letícia ia explicar que entre as pessoas mais lindas que ela já viu, ele estaria em primeiro, né? Mas uma dor de cabeça enorme começa em sua testa e ela se sente tonta. A cabeça dela está com uma pressão absurda e ela não aguenta muito tempo, desmaiando ouvindo os gritos preocupados de Erden. Uma voz ecoa em sua mente, mandando ela não dizer uma palavra a mais. E ela vê diante de si o castelo de Halstead e alguém coroado à sua frente. Um aviso surge. Aquilo é uma maldição antiga. A pessoa coroada de cabelos brancos se curva sobre ela e diz a verdade absoluta e cruel de Erden. No momento em que ela dizer a verdade, o mestre de Halstead vai falecer. Ela não entende o que ele está falando, mas a figura se afasta, mostrando olhos sinistros em seu interior, que fazem a Letícia acordar gritando. Ela estava nos braços de Erden, e ao acordar, diz que a dor já passou. Afinal, ela olhou para algo lindo, né? O Erden acha que ela desmaiou ao ver seu desfiguramento, mas ela está chocada com a realidade que cai sobre o Lorde Demônio. Ele fala que deve encontrar algo para cobrir seu rosto antes que cheguem ao castelo, e tudo que Letícia consegue pensar é que aquela maldita profecia é horrível. O que diabos os Halstead fizeram para proteger sua família? Ela segura a mão de Erden e fala com sinceridade que não está chocada de forma alguma, só se for chocada com a beleza insana dele. Ela manda ele olhar nos olhos e ver se ela realmente parece que está com medo dele. E diante de seu rosto impassível, Erden fala que a garota sempre o surpreende. Apesar disso, ele continua dizendo que vai ir atrás de um artesão assim que chegarem no castelo. E por sorte, eles têm acesso a Valianas para irem mais rápido. Ele diz que o nome do artefato é aquele, e a Letícia soa alegre, pois aquele será o nome do dragãozinho que eles tinham adotado. Erden comemora também, e seu rosto fica super fofo na visão da garota, até uma borboleta de vidro fluorescente pousar nele. Os dois ficam maravilhados com a visão.
Esse tipo de espécie pousa em objetos mágicos e absorve seu poder. Depois elas voam e espalham tal poder por onde vão, ajudando a criar novos objetos. Todavia, o número desse animal tem caído muito, e as regiões do norte, como Letícia já observou, estão se tornando mais e mais isoladas. Tanto que o Erden achou que elas tinham sido todas extintas. Letícia aponta para a essência fluorescente da borboleta de onde tinha vindo, e quando os dois seguem aquilo, dão de cara com gaiolas gigantes cheias daqueles animais. Parece que Valossa esteve mantendo todas presas ali há algum tempo. Letícia pergunta por que razão fariam aquilo, e existem muitos motivos. Para criar artefatos só para si ou impedir o nascimento de fadas. As pobrezinhas têm vivido presas ali por muito tempo e os dois libertam elas, abrindo as gaiolas. Elas estão livres para retornar ao lugar onde pertencem. Letícia estende a mão para Erden e diz que eles devem partir também para sua casa. E Erden fica surpreso com aquilo, segurando sua mão e confirmando. Cortamos para a cena de um cego tateando na câmara da família Halstead até achar a estátua do pai de Erden. Ele coloca uma escadinha e sobe até seu rosto pegando sua máscara e depois se vai. Ele entrega a máscara para o Lorde e diz que seu pai costumava usá-la. Ele pode ficar com ela até que outra seja confeccionada. O Erden fica observando a máscara fixamente e se pergunta se ela ainda cheira como seu pai. Ela foi mantida no subterrâneo por muito tempo e tem a sorte de não estar mofada no mínimo, né? O garoto pergunta para o servo idoso, cujo nome é Isaac, se ele se lembra do rosto de seu pai. E ele fala que apesar de ter perdido a visão graças a uma febre terrível de quando era criança, ele ainda se lembra da sensação das bochechas do pai dele, que eram quentes, e a respiração dele era suave, porém forte. Ele questiona o motivo da pergunta e o rapaz fala que é por conta de Letícia. Ela viu o rosto dele e a Isaac fica chocado com aquela informação, querendo saber como ela reagiu àquilo. Erden fala que a reação de sua noiva foi dizer que ele não era um monstro. Olhou nos seus olhos e disse que não estava assustada. O cego fala que sabia da coragem da senhorita, mas agora respeita ainda mais. O Erden concorda, mas depois fala que pelo bem dela precisa se divorciar o mais rápido possível. Todavia, ele se sentiu um pouco aliviado naquele momento, já que sempre esteve atrás de uma máscara, temendo que os outros pensariam dele. E foi reconfortante a Letícia ver sua feiura, né? E ainda sorrir para ele. Ele ama ver sorrir e quer ver aquilo por muito mais tempo. E vai, meu bem, se depender dela, larga esse papel de divórcio. O cego diz que ele precisa reconhecer logo que o mundo é cheio de mentiras. E por isso que a verdade, por mais horrenda que pareça, é a coisa mais preciosa de tudo. Os demônios têm obsessão pela beleza e tendem a possuir coisas consideradas belas. Isso é o dito no livro dos segredos que a Letícia está lendo. Por isso, eles se atraem tanto por coisas brilhantes. Mas quando pensa na palavra bonito, tudo o que vem à sua mente é o belo rosto de Erden. Ela bate na mesa, pensando por que aquilo continua a voltar na cabeça dela e a distrair durante o estudo. Ele é simplesmente tão bonito que fantasiar com seu sorriso é impossível. Porém, ela não quer admitir que não consegue parar de fazer isso, pois pareceria que ela gosta apenas dele por conta de seu físico. Ela começa a se questionar se gosta dele e fica vermelha. Ela vai lavar o rosto pensando em se acalmar, afinal já é casada com ele tudo. Letícia se lembra do assunto sobre os papéis de divórcio e pensa que o que está sentindo é apenas uma paixão boba. Porém, e se ela pudesse continuar casada com ele e vivendo ali? Sua cabeça explode só de pensar naquilo e ela derruba o local com a água, tentando não mentalizar tal cena. Alexa chega e pergunta o que aconteceu, e a Letícia dá uma desculpa esparrapada para se safar da vergonha. A idosa informa que chegou uma carta do castelo Heizen, e entre várias saudações, o principal da carta é a informação de que estão dando um baile, e aquilo é um convite. Erden está em seu quarto olhando seu rosto, e depois de olhar a máscara, ele se pergunta como a Letícia é capaz de ficar olhando um rosto tão horrível quanto o dele. Quem dera eu fosse ela, isso sim. Ele se lembra de uma cena de sua infância, na qual ele perguntou à sua mãe como ela podia não odiar ficar perto do pai dele. A senhora fica confusa e ele pergunta se ela não tem medo do rosto dele. A dama questiona se ele ou outras pessoas de Halstead têm medo de seu pai, e ele nega.
A mulher fala que, como eles, ela não se importa com a aparência do marido. Quando se está com alguém doce e gentil como ele, não se pode fazer nada a não ser amá-lo. O pequeno e fofo Erden escuta aquela lição. Todos que enxergam pelo coração sempre estarão ao seu lado. Nesse momento, o garoto escuta baterem em sua porta e se assusta ao notar que a Letícia estava pedindo para entrar. Ele grita que precisa de um momento, já que ele não está usando a máscara, mas a menina já está abrindo a porta e fica ofuscada olhando a cara de seu marido, perfeita e corada, linda e tocada. Ela cai no chão de tanta beleza e o garoto pede desculpas, dizendo que vai tapar o rosto. A Letícia fala que não é isso, pensando no quanto a beleza de Erden é ofuscante. Ela segura seu braço, o impedindo de pegar a máscara, e Vermelhinha diz que quer olhar para o seu rosto um pouco mais e pede para que ele mostre seu rosto sempre que estiver a sós com ela. Contra gosto, ele concorda e a menina comemora mentalmente. Perguntando o que a trouxe ali de noite, ela conta sobre a carta de Weizen, e o motivo do convite deve ser por conta das façanhas que os Halstead têm conquistado recentemente. Ou seja, eles estão se referindo à caça aos demônios. Erden explica que os Weizen são caçadores de demônios que começaram a treinar bem novos, mas que não têm tido tanto sucesso assim ultimamente. Já os Halstead lutaram sozinhos por muito tempo e sem aliados. Todavia, participar de eventos sociais os ajudará a obter informações úteis. Eles deveriam ir, e o convite em si é porque eles se sentiram ameaçados pelo poderoso demônio, o Duque Belaire, que vem expandindo seu poder. Letícia pergunta se caçadores vão à festa, e Erden confirma. Afinal, cada um dos convidados deve estar de alguma forma apoiando os Weizen. Letícia fala que aquilo parece perigoso, já que todos os caçadores estarão lá. É como uma jarra de mel aberta para os demônios atacarem. Todavia, seu marido a tranquiliza, dizendo que o artefato do castelo de Weizen é o mais poderoso que poderiam imaginar. Afinal, o seu poder supremo é de anular todo o poder de demônio e besta do mal que existe. Por isso, o castelo vem sendo uma fortaleza e tanto. Qualquer ser sobrenatural que pule as muralhas se desintegra e nem feitiços funcionam lá. A garota fica impressionada, já que aquilo parece o santo grau dos artefatos. Porém, no caminho no baile, eles precisam ficar atentos a supostos ataques. E para isso, depois que chegarem à capital, eles vão sozinhos de carruagem sem servos ou guardas. Somente os dois. E ninguém mais, se misturando na escuridão em meia multidão. Letícia só consegue pensar que estar sozinha com Erden será como estar em um encontro romântico. Ele fala que os dois precisarão de 2 cavalos e ir pela estrada protegida com barreiras mágicas invisíveis. A menina faz uma cara pensativa depois de todas as informações, e o dia do baile chega após algum tempo. Alexa informa que a carruagem está pronta e Letícia diz que a idosa deve se certificar de fazer o que ela pediu. A avó confirma, então o transporte parte. Dentro da carruagem, o Erden tira a máscara, dizendo que precisará de tempo para se acostumar com um novo acessório. A menina fica nas nuvens olhando seu rosto de novo e o Erden quer saber se sua doença de pele piorou para ela encará-la tanto. Que dó, gente! A Letícia não consegue nem ver os poros na cara dele. E para mudar de assunto, ela pergunta o que quer dizer com o Duque de Belaire, líder dos demônios, estar expandindo seu domínio. O Erden ouviu foi que esse tal Duque abriu uma casa de apostas para demônios e bestas jogarem, e o exterior luxuoso dele faz jus ao nome do Palácio de Cristal. Lá todos os tipos de festas e bebedeiras acontecem, e isso tem deixado os demônios mais ativos na região. Letícia fala que deve haver mais alguma casa de apostas perto e pergunta se tem algum outro fato sobre o palácio. Ela está começando a se perguntar como ele é. Deveriam ir até o local? Erden não entende bem a pergunta e ela repete. Deveriam eles ir ao temido Palácio de Cristal repleto de monstros? Repete comigo, sim! O Erden pergunta chocado se aquilo não seria perigoso, mas para Letícia é melhor se misturar entre demônios que pessoas. Afinal, na multidão é certo que eles vão se destacar, e se forem atrás deles causarão problemas às pessoas que estão ao redor também. Porém, entre os demônios podem passar despercebidos sem problema, sem contar que ninguém imaginaria que os dois iriam pelo covil dos monstros por querer. O Erden concorda e Letícia pergunta onde fica o Castelo de Cristal.
Ele informa que é nas terras desoladas, e se passarem por elas, inclusive vão cortar muito caminho, indo direto para o Palácio dos Raisin. O Lorde revela que ninguém sabe ao certo a localização do palácio e apenas dizem que as carruagens guiadas por bestas do mal são o meio de transporte para chegar lá. Ele não parece diferente deles graças à máscara, mas a Letícia não é assim. A diva pensou em tudo e ali na mão dela está uma máscara ornamental feita com um artesão a partir das ordens dela. Todos pensam que ela é uma coitadinha que se casou obrigada com o Erden, mas se usasse aquilo, ela pensou que poderia passar o ar de membro oficial de Halstead. De novo, o desejo ridículo de libertar a garota daquela situação toma o coração de Erden, para que ela não passe mais por aquilo, e ao mesmo tempo, ele quer ficar o máximo possível com ela. A Letícia ainda comenta que é estranho o Duque fazer um baile em períodos perigosos como aquele em que não está tendo sucesso na caça aos monstros. Apesar dele parecer querer aumentar o ânimo de todos e unir forças, ele teria que ser super rico para dar um festão daqueles. Erden começa a achar estranho também e menciona que ele poderia ter recebido apoio financeiro de alguém. Aquilo fica mais suspeito a cada segundo, ainda mais que a Letícia sabe sobre a existência do Palácio de Cristal agora. Por que eles convidaram os Halstead do nada? Se os demônios realmente já têm a vantagem, por que eles não atacaram? Tudo na verdade parece pacífico entre Belari, os demônios e os Eisen. O seu marido fala que talvez todas as bestas e criaturas do mal estejam ocupadas demais fazendo festa no Palácio de Cristal. Parece até que fizeram um acordo de paz. A caça ao mal diminuiu desde que o Palácio de Festas abriu. Como os Eisen, que sempre lutaram na linha de frente, ficaram de repente inativos, todos os reinos do norte relaxaram também. Isso faz pensar que os Eisen têm conexão com o Palácio de Cristal. Após algum tempo, um demônio cabra está com sua carruagem no meio da chuva, falando que ama aquele clima péssimo. Deve atrair clientes. E dito e feito, ele topa com a Letícia e o Lorde encapuzados na estrada e pergunta se eles querem ir ao Palácio de Cristal. Ao receber a confirmação, a cabra se apressa em abrigá-los e os leva dali sem desconfiar de nada. No caminho, eles avistam um castelo, mas aquele é o de diamante e pertence ao Duque Belari. Erden fala que eles são do sul e por isso não conhecem bem a região. Quando finalmente estacionam, eles estão em frente a uma árvore torta e retorcida. Ele percebe que os passageiros nunca estiveram ali e o demônio indica que tudo que tem que fazer é andar pelo lago até a árvore e quando se derem conta, estarão no palácio. Dizem que todos ficam confusos na primeira vez e que os gatos de areia ficaram tão chocados que o cocheiro precisou explicar por horas a situação. Letícia experimenta dar uns passos no lago, que por incrível que pareça, dá um apoio suficiente para isso. Isso deve ser porque está localizado perto da rachadura dimensional. Esses lugares aparecem de vez em quando em terras isoladas e todo tipo de coisa bizarra sai dele. Quando chegam na frente da árvore, o casal repara que não possuem reflexo na água e uma força puxa a mulher para a água imediatamente, enquanto Erden grita. Quando ela abre os olhos, percebe que está na água submersa, porém respirando, e com Erden ao seu lado pedindo para se acalmar. O céu ficou escuro e estrelado, e a chuva de antes está apenas batendo na outra face do lago, que ficou abaixo de seus pés. Eles estão andando do lado inverso da superfície da água, e diante dos dois, finalmente é possível vislumbrar a enorme construção do Palácio de Cristal se erguendo. Quando eles sobem suas escadas, Erden comenta que muitas pessoas nunca sonhariam em saber onde está aquele lugar, e os dois estão ali. Aquilo é mais luxuoso do que imaginavam, e a Letícia está se perguntando quanto de dinheiro é necessário para construir tal local. De repente, eles escutam demônios reclamando do porquê não conseguem entrar ali. Aquilo é estranho, já que parecem aristocratas bem vestidos e mesmo assim estão sendo barrados. O recepcionista, um demônio javalizinho, fala para o casal de gatos que o item que ofereceram como moeda de entrada parece inferior ao oferecido pelos demais convidados. A gata fala que aquilo é ridículo, porque nunca achariam algo mais peculiar que aquele objeto, e então aponta para uma câmera fotográfica humana.
A Letícia fica chocada por ver aquele objeto depois de tanto tempo, mas o recepcionista diz que vai dar exemplos das demais coisas que foram oferecidas. O monstrinho mostra uma simples barra de chocolate e fala que aquele papel é muito leve e a comida que vem nele no outro mundo é extremamente saborosa. Ele mostra também uma garrafa de plástico e até o Ernie parece fascinado. Ele diz que é uma garrafa de vidro que não se quebra quando é jogada no chão. Além disso, o conteúdo nunca vaza da garrafa. Todavia, o que os demônios gatos trouxeram não parece passar de um simples metal inútil, então não terão autorização para entrar ali com aquele pagamento. Pelo visto, a taxa de entrada ali é um item do outro mundo, e Letícia não perde tempo em se meter na conversa. Ela deixa claro que não possui um item de dimensão, porém pede para mostrar o que o item do casal demoníaco pode fazer. E se for realmente incrível, ela e Ernie poderão entrar assim como eles. A gata fica confusa e pergunta o que o item faz. E o Ernie começa a perguntar se ela já viu aquilo em sua última vida baixinho. Depois de pedir silêncio, a garota anda até eles e tira uma foto do casal com a câmera instantânea. Os gatos se sentem atacados e começam a rosnar para ela, mas Letícia nega e mostra a foto saindo do objeto. Ela pede para que aguardem alguns segundos, já que se trata de um papel mágico. E assim que a imagem aparece, eles ficam chocados com o tempo rápido do desenho que aquele instrumento fez, sem contar a quantidade de detalhes. Letícia fala para o recepcionista que ele não tem um olho muito bom para julgar o valor de objetos, já que aquilo é 1000 vezes mais valioso que a garrafa e o papel. O javalizinho pede desculpas por sua ignorância e pede para todos segui-los para dentro do palácio. O Ernie novamente está encantado com a inteligência de sua esposa, que só agradece aos céus por ter um filme ainda dentro da câmera. O gato demoníaco diz que jogou mal eles pelas roupas esfarrapadas e a gata diz que foi surpreendida, o que é meio que um agradecimento do jeito demoníaco. A porta então é aberta e todos finalmente chegam no grande salão do Palácio de Cristal. O hall está cheio de monstros e humanos finamente trajados, e o javalizinho diz que para alguém com tanto conhecimento sobre a civilização superior como ela, existe uma área separada e VIP, onde aqueles interessados no assunto podem conversar de forma privada. A Letícia concorda que é muito inteligente nessa área, enquanto Ernie diz que ninguém é melhor que sua esposa. O javalizinho tá doido pra ela vazar alguma informação interessante pra ele. Eles são então conduzidos ao local exclusivo, dando de cara com um bailarino dançando no meio do lugar. Pessoas isoladas bebem calmamente e enquanto andam, seu marido pede para Letícia tomar cuidado, já que ali é um local de demônios superiores. Eles escutam burburinhos sobre se livrar de um pequeno castelo e que saberiam mais detalhes após o banquete de Weizen. O casal Maravilha se senta para ouvir melhor o assunto e o sujeito diz que fez um contrato com um humano de Weizen. Pelo visto, a Letícia estava certa de desconfiar daquele banquete, já que sai da boca do demônio que o local é uma armadilha e foram dadas ordens para darem uma lição nos Halstead. Ernie fica muito chocado e seu esposo o acalma enquanto o demônio continua a explicar exatamente o que vai fazer. Eles não vão invadir o castelo de Weizen, pois isso só causaria uma guerra desnecessária. Então ele decidiu destruir um pouco a casa dos Halstead enquanto estiverem fora, já que os Weizen se aliaram a eles, a caça dos demônios diminuiu e os negócios na Terra dos Demônios estão prosperando. Porém, precisam tirar os Halstead do caminho, visto que eles conquistaram Valossa, local de sua melhor entrada. Entrada? O que isso quer dizer? De qualquer forma, eles continuam a dizer que deveriam tomar o castelo de Valossa com a ajuda que alcançaram. Já que Valossa era o caminho mais seguro para o deserto, eles perderam inúmeros clientes lá e ainda vão perder mais. O casal Maravilha sai do recinto e Ernie começa a descer as escadas correndo, pensando em voltar imediatamente para Halstead para defender o castelo. Mas a querida Letícia diz que aquilo não é necessário, pois já cuidou deixando o local mais seguro. Não há nada com que se preocupar. A conversa dos demônios continua, com um deles questionando Belaire, o líder demoníaco, se ele pode confiar em humanos como os Weizen. Belaire afirma que ele não confia nos humanos, e sim em sua ganância. E meu Deus, pode até ser que ele seja malvado, mas bonito ele também é. Saindo finalmente do castelo de cristais, Letícia explica a ideia que teve a partir do raciocínio sobre o castelo de Weizen sempre estar seguro, enquanto os demais, sem seus mestres, estariam vulneráveis. Ela pediu então algo para Alexa antes de saírem, e agora tudo vai estar arranjado. Os monstros se aproximam do castelo de Halstead e a Luneta Casar os vê, falando que é como sua senhorita previu. Estão tentando atacar o castelo enquanto seus queridos mestres se ausentaram.
Pelo menos eles chegaram na hora do jantar. Jantar de quem? Do nosso querido dragãozinho, que voa pelos céus e pousa bem na frente deles. Letícia deixou a sua ordem. Valanas vai precisar de um tempo para se exercitar. E não existe exercício melhor que caçar sua própria comida, né? Erden está surpreso por ela ter pensado naquilo com tão poucas informações. Assim que entram na carruagem, Letícia afirma que é por isso que os demônios vêm prosperando. Os Weasley simplesmente pararam de caçá-los. Erden tira sua máscara para mostrar o seu rosto com uma expressão de repulsa. Eles não podem voltar a Hogsmeade, pois se não comparecerem ao banquete, serão excluídos de qualquer assunto relacionado aos demônios. Desde que estabeleceram presença no norte, eles vão seguir o plano normalmente e agir com cuidado quando chegarem no evento. Eles vão pensar que eles estão na vantagem, afinal de contas, ninguém imagina que fizeram uma paradinha no Palácio de Cristal. Erden respeitava tanto o Duque de Weasley e agora ele se rendeu a um acordo demoníaco, por confiar demais no poder do próprio artefato. Aquilo é vergonhoso. Todavia, se não fosse pela sabedoria de Letícia, eles nunca saberiam daquilo. Ele novamente se sente em dívida com ela, mas a Letícia fala que ele não lhe deve nada e que aquilo é seu dever. A garota se sente machucada quando ele fala aquelas coisas. O Lorde Demônio continua a dizer que o Duque o traiu e traiu os humanos. Eles precisam descobrir por que ele fez algo tão arriscado e o que realmente ele planeja. Bom, eles chegam no local do banquete e está cheio de gente fofocando sobre o casamento dos outros, roupa dos outros, interesses políticos, sobre o castelo de cristal, e a música também tá rolando solta. Até que é anunciada a chegada do Mestre do Norte, Lord Erden Astar Lorraine Elhallstede, acompanhado de sua esposa, Letícia Greyhallstede. Obviamente, eles se tornam o centro das atenções assim que entram, e Letícia pode sentir o olhar do Duque dos Weasley imediatamente. Assim que são apresentados, os murmúrios sobre o Lorde Monstro já começam, e junto disso sussurros sobre sua esposa, filha dos Grey, que foi obrigada a se casar com ele, e se questionam do porquê dela usar uma máscara. O Duque de Weasley vem recepcioná-los por aceitar o convite. Olhando apenas para Erden, ele fala sobre o sucesso da caça aos monstros que partiu dos Hogsmeade e combina de conversar em breve no futuro sobre esse assunto. Antes que o Lorde possa começar um assunto de verdade, o Duque se afasta, mandando eles aproveitarem o banquete. E para pouca surpresa de Letícia, ele não se referiu a ela nenhuma vez, como se não a enxergasse. Ou ele está ignorando ela intencionalmente? Não dá para saber. Seu marido fala que vai tentar seguir o Duque e ela diz para ele ter cuidado. E o Erden deseja o mesmo para ela. Mas por que ela precisaria ter cuidado ali? Imediatamente, comentários cruéis começam a ser ouvidos pela garota, querendo saber como ela é por debaixo da máscara, já que todos dizem que ela possui uma beleza estonteante, ou talvez seja horrível. Eles estão sedentos para saber seu rosto, e alguns passam a empurrando e outros até derrubam bebida nela, pedindo desculpas falsas depois. Se aproveitando de chegar perto da Letícia, a mulher que derrubou a bebida puxa a fita de sua máscara. Enquanto ela cai, a garota entende porque seu marido a alertou. Os comentários sobre ela não ser tão bonita aumentam. Depois falam que ela é melhor que suas irmãs. A filha dos Grey deve estar ali para conseguir um segundo marido, talvez, já que não deve ser fácil estar com o Lorde Demônio. Ela não rejeitaria nenhum pedido de casamento para fugir do monstro, né? Enquanto estava no castelo de Hogsmeade, Letícia se esqueceu que os humanos podem ser piores que demônios. Enquanto estava caída no chão, uma senhora se aproxima dela perguntando se a madame está bem. E Letícia acha que finalmente encontrou uma pessoa boa, mas a velha agarra o rosto da menina, falando que ela é bonita, parecendo saudável o suficiente para ter filhos. Deve ser uma pena perder a juventude com um jovem monstro. A velha poderia apresentar homens jovens se ela quisesse. A cara de repulsa da Letícia é notável. A idosa desgraçada continua dizendo que vão esperar que ela seja uma boa produtora de bebês. Basta! Letícia pega sua máscara, se levanta e diz que aquilo é um absurdo, porque é a segunda mestra de Hogsmeade e garante que é a mais feliz. Inclusive, ela aponta que é uma audácia oferecer um casamento a uma mulher casada, por cima induzir ela a ter filhos. Ela não é um gado para ser comprado ou vendido, e nunca quer ouvir tamanha ofensa de novo. Ela fala em alto e bom som que não adianta falar mal dos Hogsmeade, já que eles continuam prosperando na luta contra os demônios, e ninguém pode tirar essa honra deles. E se quiserem realmente conhecê-los, precisam perguntar tudo para ela sem fofocar nas costas, sem empurrá-la ou tirar sua máscara. Erden está vendo aquele discurso em silêncio e admirado.
Por fim, Letícia, nossa querida musa, estava errada. Ela não precisa esconder o rosto para ser um membro da família. Ela precisa ser o rosto dos Halstead. Murmúrios e mais murmúrios começam, mas ela não se importa, já que vai viver feliz para sempre no reino que tanto ama. Mesmo que digam que o Lorde Demônio enganou, eles não saberão nunca a realidade do porquê ela está feliz. E qual é a razão dela sorrir? É porque ela tem com ela o Erden, que a convida para dançar. Eles rodopiam pelo salão como se existissem apenas os dois no mundo, e Letícia elogia a dança de seu marido. Depois pergunta sobre o Duque, e Erden, assanhadinho, puxa ela pela cintura com mais força, a trazendo para perto para cochichar. Ele desceu ao calabouço, e ele pergunta se deveriam segui-lo agora. A garota fica corada com a proximidade e pergunta se tem problema sair no meio do banquete. Mas os dois saem de fininho, e a Letícia está triste porque queria dançar mais. O seu marido fala que o Duque tem um tipo de comunicador com Belaire, e já que a presença dos dois foi confirmada na festa, ele deve estar esperando uma mensagem depois de atacarem o castelo de Halstead. Assim que chegam na parte do calabouço, escutam os gritos do Duque irado de raiva e se escondem. Ele berra perguntando confuso por que querem que ele sequestre a filha dos Grey? Meu Deus, a Letícia virou um alvo. O Belaire, do outro lado da comunicação, fala que os Halstead possuem um dragão, e como a língua dracônica pode ser entendida pelos demônios, o Valhanas mandou uma mensagem. Se eles mexerem com os Halstead, vai considerar uma ameaça direta a Letícia e vai queimá-los. A carinha do papai e da mamãe orgulhosos do seu bebê é uma graça. O dragãozinho está tão crescido. Mesmo com Eisen dizendo que dragões não existem, Belaire rebate que é verdade, e que o dragão do norte nem cresceu totalmente, então pode ser um problema. Eles precisam atrair a mulher para o seu lado e tomar Valossa dela. O Duque não sabe o que fazer e Belaire reclama que precisa explicar tudo para ele. Tem que dar um jeito de levar os Halstead para fora. Praticamente mandou ele dar seus pulos indo atrás da mulher, porque o negócio não pode falhar. O Duque se vira irritado e ruma de volta ao salão. Letícia acha que serão pegos, mas Erden se encolhe com ela nos braços enquanto o Duque passa. Agora eles precisam voltar ao salão antes que notem sua falta. Mas, hein, olha a mão da Letícia, onde ela tá? Apalpando o peito do Erden. Depois ela tira a mão com o rosto corado e os dois se aproximam do dispositivo de comunicação pelo qual o Duque falava com o Belaire. Acima dele é possível ver os artefatos dos Weisen, que era lindo e brilhante. Erden se aproxima para ler seu nome, e se trata do escudo de São Lúcius, sendo capaz de destruir todos os demônios e seus poderes. Porém, o Lorde Demônio fica chocado ao perceber que o poder do objeto está quase se esgotando. Isso é porque ele só funciona quando é impulsionado por uma vontade sagrada. A família Weisen esteve por gerações devota à vontade de proteger o mundo, caçando demônios. Porém, agora que o Duque foi atraído por Belaire para atrair essa honra, o escudo está enfraquecido, e isso evidencia o colapso dos Weisen. E isso significa a perca da defesa do norte. Aquilo devia ser um plano do líder dos demônios desde o começo, porque provavelmente ele poderia dominar o continente todo por isso. Eles precisam arrumar um jeito de defender os Weisen e lidar com o Belaire ao mesmo tempo, e Letícia, após pensar, chega em uma conclusão. A solução para isso é ser mais rápido que os demônios. Após voltarem para a festa, a Letícia ficou sozinha na sacada, e o Duque se aproxima dela se desculpando por não a cumprimentar mais cedo. Ele questiona onde está o marido dela, e Letícia muda de assunto, querendo saber como ele consegue manter um castelo como aquele. Ela adoraria viver ali, mas não é tão luxuoso como o Palácio de Cristal. O Duque Weisen fica surpreso por ela já ter ido lá, e Letícia diz que acham que ela se trata de uma garotinha presa em Halstead, porém ela é uma mulher de negócios. Ela xinga os convidados de seres de mau gosto, e colocando seu leque no queixo do Duque, ela fala que alguém de bom gosto mesmo é quem investe no Palácio de Cristal. Ela abre o jogo de uma vez e fala que sabe tudo sobre ele e Belaire, então quer saber se ele é bem pago. O Duque soa surpreso, pensando que ela é mais ousada do que ele imaginou, e Letícia vai direto ao ponto. Se ele é realmente um homem de negócios, ela quer saber se ele pode se tornar um agente duplo. Eu duvido, Mona, ele parece um covarde, mas o que será que ele vai responder? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostaram deixem o like e compartilhem. E sayonara!